Olá, eu quero nesse videozinho pedir ajuda para vocês pensarem comigo numa solução que eu estou vendo assim que vai ser uma coisa que pode ajudar muita gente com relação à questão da educação no Brasil e aqui em Ribeirão Preto, né? Primeiro por essa situação econômica assim difícil, muita gente não está conseguindo acompanhar os gastos que tem, etc. Os filhos vão ter que ir para a escola pública, que está praticamente abandonada com relação à educação. E eu pensei na gente bolar algo, criar algo, para ter um homeschooling, um family schooling, né? Uma coisa que a gente pudesse orientar estudo em casa, orientar a participação dos alunos na escola, ou seja, os alunos iriam frequentar a escola, talvez frequentar um tempo menor, a um custo bem menor, né? Não estou pensando só no ideal, a gente tem outras áreas que poderiam ser usadas para isso, aqui em Ribeirão mesmo, né? Colégios assim montados, até o próprio colégio público, né? Dá essa assessoria para as escolas com relação a como educar, como gerar o conhecimento em termos de conteúdos, isso a internet já tem muita coisa, mas esses princípios do funcionamento do cérebro, princípios do funcionamento da comunicação, da memória, da imaginação, todas essas ferramentas que todo mundo tem, mesmo quem não tem tecnologia nenhuma, né? A gente tem o melhor computador e a melhor tecnologia do mundo aqui entre as nossas duas orelhas, mas pouca gente sabe disso, pouca gente sabe usar isso, pouca gente assim aplica isso na prática, a gente vai se acomodando a algumas situações. Não, tem que assistir aula, tem que ter aula de português e matemática, a BNCC vai resolver a minha vida. Eu queria dizer que não, né? Que o que vai resolver a nossa vida é a gente resolver um jeito de a gente se tornar protagonista da vida, né? Protagonista como pai, como profissional, como marido, como filho. E esse protagonismo a gente pode ensinar via EAD, né? Ensinar assim, tipo, dando palestras, ou interagindo, né, tendo palestras mais curtas, como aquelas que eu dou aqui no colégio para ensinar a estudar. É um dia só por semana, né? Essa palestra é repetida, mas que fala de técnicas de estudo. A gente aplica, né? Aplica o mapa mental, a leitura, como é que funciona a memória. Uma aula de 3 horas. Ela pode ser feita assim em qualquer lugar, né? Pode ser feita em qualquer escola, se chama os professores, se dá uma assessoria para esses professores, das escolas públicas mesmo, dá uma orientação para os pais, que pode ser em formato de EAD, para não ter que comparecer num colégio, às vezes o horário não bate, ou coloca isso num canal aberto do YouTube para se assistir na televisão em casa, né? Eu acho que tem muitas situações que a gente pode procurar como solução para a educação, e até a questão da revisão do currículo, de uma ampliação do currículo, abrir mais a cabeça das pessoas para o que elas podem produzir. Fala que estão surgindo profissões do mundo, assim, milhares de profissões, mas estão surgindo conforme a necessidade. Você tem que enxergar essas necessidades antecipadamente, né, para criar profissões para resolver a questão da fome, por exemplo, a questão das doenças, a questão da própria educação, a questão da renda familiar, do consumo, né? Consumo, a pressão que nós temos é para consumir. A gente vai virando escravo do consumo, a gente tem que trabalhar pra caramba para pagar as contas e para trabalhar mais e vira um círculo vicioso, a gente passa a vida sem viver, sem cumprir os nossos deveres. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente pensar em várias cabeças, né? Os pais, os professores, a gente aqui como diretor, ou como os nossos amigos, em soluções para isso. Acho que a gente já tem muita ferramenta, né, criada no mundo, tem muitas estruturas arcaicas na própria estrutura do colégio, uma estrutura arcaica, foi criada para resolver o problema na Revolução Industrial, não funciona agora. Os currículos das universidades estão mudando, né? As pessoas aprendem sozinhas, as principais universidades do mundo, Harvard, MIT, tem poucas aulas e tem muita pesquisa, muitas aulas assim grupais para transmitir conhecimentos, mas as pessoas perceberam que elas aprendem mais sozinhas, desenvolvendo os próprios talentos. E quais são esses talentos? A gente tem que ajudá-las a descobrir. São vários desafios.
Mas eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar nisso, porque eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Nós estamos passando por essa vida, né? Eu já estou com 58 anos, né? E quanto tempo a gente vai ter para deixar a nossa marca? Essa questão da pandemia também deixou muita gente assustada, né? Eu não fiquei assustado não, porque desde o início eu achei que isso aí foi sempre uma coisa muito exagerada, feita por uma mídia meio sensacionalista. Mas muita gente parou para pensar, e se eu morrer, né? Como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar o meu trabalho, né? Quem que vai tomar o meu lugar? E assim por diante. Então, pensar um pouco na morte ajuda a gente a ficar meio responsável com relação à vida, né? E eu estou fazendo isso agora com relação ao colégio. Eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho em como a gente pode fazer melhor o nosso trabalho no colégio ideal, ajudar outros colégios, colégios públicos e talvez expandir isso para o Brasil todo, né? Eles falam que o modelo de educação é a Finlândia, né? Que é os primeiros lugares no PISA. Mas o primeiro lugar é numa avaliação de conhecimento. Eu perguntaria numa avaliação moral, né? Precisa ser o primeiro lugar no mundo moralmente falando, em termos de administração pública, em termos de cuidado com a saúde, de cuidado com os idosos e com as crianças, né? Que são o nosso tesouro, né? E muitas vezes são desprezados, as crianças e os idosos. O Papa falou isso desde o começo do pontificado dele, está lembrando isso agora, né? No final da pandemia, ele está falando, olha, nós temos que sair disso aqui melhor do que a gente entrou. Então, o meu pedido com esse vídeo é, me ajudem a pensar em soluções, né? Para a gente chegar junto, soluções que podem envolver tecnologia, as ideias, o próprio trabalho voluntário, para a gente ajudar esse mundo a ser melhor. Nessa área que é nosso trabalho atual, né? Que é a educação, tá bom? Nós vamos resolver os outros problemas de engenharia, de moradia, de outras coisas, de saúde, mas da educação a gente pode dar uma boa contribuição. Eu conto com vocês, tá bom? Até a próxima.